José Otávio Correia Lima. Nascido em 17 de julho de 1878 em São João do Príncipe, que a partir da proclamação da República voltaria a se chamar São João Marcos. Correia Lima nasceu numa São João Marcos ainda bem rica da cultura do café. Aquelas efervescências do final do período escravista. Mas viveu os primeiros períodos bem, né? Uma São João Marcos rico, com certeza. Estudou em boas escolas, porque São João Marcos tinha escola, já tinha teatro, banda de música. Uma cidade bem movimentada, e também com destaques políticos no cenário nacional e estadual. Depois veio um período já que Correia Lima, criança, enfrentou aqui, que foi a abolição da escravidão. Com certeza ele viveu aqui num período que viu nascer, antes da abolição, um clube dos lavradores para enfrentar a abolição. No ano que ele nasceu foi um ano de muitas brigas entre conservadores e liberais aqui, né? Brigas homéricas na eleição, com armas e tudo, clima tenso. E após a abolição, uma queda, né? Não só São João Marcos, mas toda a região do Médio Paraíba, que tinha como mão de obra a força do trabalho escravo. Adelaide Pereira Correia Lima, mãe do artista. Era de uma das mais antigas famílias marcossenses. Eu era um menino. Ele era muito chegado à família. Era uma pessoa diferente, vamos dizer assim. Meu avô, ele tinha uma tia que ele chamava de Zimira, tio Zimira. Essa tia Zimira encaminhou ele, porque ele estava gostando da massinha, do barro, não é? Já eu fui o contrário, eu tinha horror. Ele pegava a minha mão e metia assim no barro. Eu ficava, quando criança, né? Ele tinha uma capacidade de reproduzir as feições das pessoas, por isso que ele era muito procurado, né? Por volta de 1883, a família se muda para o Rio de Janeiro. Aos 8 anos de idade, vai morar com a irmã de seu pai em Alagoas, a professora Zemira Messias, que exerceu grande influência na educação e formação intelectual de Correia Lima. Aos 12 anos, volta para o Rio, onde completou seus estudos no Mosteiro de São Bento. Aos 14 anos, Correia Lima ingressou no curso livre da Escola de Belas Artes, frequentando como aluno livre as aulas de Belmiro de Almeida, Modesto Brocos, Zeferino da Costa e Rodolfo Bernadelli, na Escola Nacional de Belas Artes. O Correia Lima é um artista representativo da geração dos artistas já formados na Escola Nacional de Belas Artes.
Ele é nascido no século XIX, mas quando ele começa a estudar, a buscar sua formação artística na Escola Nacional de Belas Artes como aluno livre, já é no período republicano. Então não é mais a era da Academia Imperial de Belas Artes, já é a reforma da academia que deu origem à Escola Nacional de Belas Artes e que teve como mentor e líder principal Rodolfo Bernadelli, um escultor, os escultores mais importantes na história da escultura no Brasil. Essa geração é aquela geração, não é, que não só no Brasil coincide com o momento da implantação da República no Brasil, mas é a geração que institucionaliza, não é, a visão crítica em relação à tradição das belas artes. São aqueles artistas que vão romper com padrões estabelecidos, não é? E o Correia Lima, ele vai para Paris, fica um tempo, uns meses em Paris, e depois, até por aconselhamento do Bernadelli, ele se transfere para Roma. E não há dúvida nenhuma que Roma, naquele momento, a tradição da escultura ocidental está associada à Itália, e Roma vai ser um centro importante. E ele até se estabelece alguns anos lá e vive em Roma e estabelece ateliê em Roma. Não é? E eu diria, não é, que essa experiência dele romana, não é, combina muito com esse cuidado técnico que ele tem na obra dele. Ele é um exímio escultor, não só pelas soluções de composição, dos temas, etc., mas pelo bom acabamento técnico que ele tem. Em 1899, Correia Lima recebe importante prêmio pela obra O Remorso. De 1899 a 1902, permanece em Roma, onde se dedica ao estudo da estatuária, monta um ateliê e mantém sessões de modelo vivo, das quais participam artistas italianos. O Remorso é uma obra marcante na trajetória do escultor Correia Lima, porque é a obra através da qual ele se projeta pela primeira vez, quando ele ganha o prêmio na Exposição Geral de Belas Artes. E com isso o prêmio de viagem, não é? Isso permite não só ele completar uma fase, digamos, inicial da sua formação, mas o prêmio de viagem vai permitir que ele vá estudar na Europa e trabalhar na Europa, e ele ainda se estabelece durante algum tempo lá. Eu diria que ela tem um lugar de época, não é? na escultura brasileira, porque ela no fundo é uma cena prosaica, não é? Uma cena de um menino, não é uma imagem de uma personagem clássica da mitologia antiga, ou de um herói, não é? E ele olha um pouco para baixo, assim, não é? Quer dizer, não tem aquele olhar do herói visionário, e isso traduz, não é? Uma imagem intimista. Eu acho que é importante a gente reparar também no título da obra, na inscrição do título da obra, na base da escultura. Está escrito lá o tema, né? Remorso. Se a gente perceber a tipografia, não é, como ele escreve, sugere uma escrita livre, claramente de gosto do Art Nouveau. Então, o próprio tema mostra, não é, não só a representação da figura, o tipo de figura, não é, mas o próprio tema mostra essa virada do mundo das artes, não é, nessa passagem do século XIX para o XX, não é, em que o sentido da arte, sobretudo o sentido da escultura, não é, muda muito. Isso para a escultura é muito importante. 5 anos após retornar ao Brasil, em 1907, sagra-se vencedor do concurso do Ministério da Justiça para a execução do monumento em homenagem ao Almirante Barroso, hoje localizado na Praça Paris, no Rio de Janeiro. O monumento ao Almirante Barroso certamente é a obra mais consagrada na memória da arte do escultor Correia Lima.
é uma obra que hoje a gente conhece, situada na Praça Paris, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, mas originalmente ela foi inaugurada num lugar um pouco diferente, né? Na mesma região ali da cidade, não é? Mas na Rua do Russell. Então, ela, ao longo do tempo, ela mudou a relação com o espaço da cidade, né? E isso, na escultura pública, interessa porque muda a relação figura e fundo. A figura da estátua que o Corrêa Lima criou, claramente é inspirada na tela do Vitor Meirelles, de 1872. O Corrêa Lima, ele se aproveita da pose, né, do Almirante Barroso no quadro, mas ele compõe a figura de modo muito mais descritivo. É preciso dizer, não é, que o Corrêa Lima era um escultor fisionomista, não é, descritivo, de muita qualidade. Então, a estátua do Almirante Barroso tem uma figura muito bem composta, não só na descrição física do rosto, não é, mas também no traje. O toque, não é, da peça que sugere o movimento é a dobra da casaca. Uma das abas está dobrada, não é? É como se ali a gente sentisse o vento da situação ou o movimento dele, não é? Pessoalmente, eu gosto muito de um detalhe. Se a gente observar, o pé dele está com a ponta ligeiramente para fora do pedestal. E isso sugere, não é, essa figura em movimento, não é? Como se ele tivesse pretendendo andar ou andando. E isso é parte da inteligência, não é? da criação da estátua, não é? O monumento composto basicamente da estátua, o pedestal e a base, não é? E é interessante porque na vista principal da peça você tem a figura do almirante em cima, né? E embaixo a representação da Batalha do Riachuelo. Quando você olha a escultura de frente, você vê que tem duas figuras aladas na coluna, portanto no elemento intermediário da peça. Isso faz com que o espectador tenha vontade de dar volta na peça. Durante mais de 50 anos, Corrêa Lima manteve-se em atividade, produzindo obras importantes e admiradas pela força expressiva, característica dos grandes artistas. O Corrêa Lima saiu, formou-se, foi professor, escultor, viajou para a França, teve destaque internacional, mas nunca esqueceu São João Marcos. Teve presença marcante aqui, tanto na questão do busto aqui do Sodré, em 1927, muito destaque nesse dia da inauguração, respeitadíssimo aqui, como também no bicentenário, em 39, fez o medalhão do monumento em comemoração, com a figura do Luiz Ascendino Dantas. Culturalmente, aonde se fala de Corrêa Lima, se fala de São João Marcos. Eterna Luta é inspirada na vida simples da gente do campo. O crítico de arte Gonzaga Duque assim descreve a obra. Com esforço rítmico, o movimento é moderado. E apesar do cuidado com que modelou a figura, arrancando da plastelina um magnífico tipo de trabalho, apesar da observação com que reproduziu o ato, não se notam arremessos trejeitados e musculosidades contorcidas. Menina e moça, Machado de Assis. Está naquela idade inquieta e duvidosa que não é dia claro e é já o alvorecer. Entre aberto botão, entre fechada rosa, um pouco de menina e um pouco de mulher. Às vezes recatada, outras estouvadinha, casa no mesmo gesto a loucura e o pudor. Tem coisas de criança e modos de mocinha, estuda o catecismo e lê versos de amor. Outras vezes valsando e seio lhe palpita, de cansaço talvez de comoção,
Quando a boca vermelha os lábios abre e agita, não sei se pede um beijo ou faz uma oração. Menina Moça é uma estátua de bronze em tamanho natural. Encontra-se no Museu de Belas Artes. A obra é inspirada na famosa poesia de Machado de Assis. A figura encontra-se de pé, com a mão direita descansando sobre o quadril, em ligeira flexão, a cabeça inclinada e o olhar descido, imóvel, sorrindo. Assim descreveu o crítico João Luso, comentando o Salão de 1915. Correia Lima deixou um grande legado, construído durante mais de 60 anos de atividade como artista. A geração de artistas do Correia Lima, essa geração formada na Escola Nacional de Belas Artes, não é? Ela teve a sua memória muito apagada pela geração modernista. O sucesso da geração modernista, de certo modo, ofuscou essa geração, que não é propriamente uma geração de tradição acadêmica das belas artes, não é? E também ainda não é a geração do projeto modernista que a gente conheceu e consagrou depois, não é? Essa geração do entre séculos, ela na nossa memória artística, ela ficou muito apagada, não é? Não só o caso do Correia Lima, a gente pode comparar com os irmãos Chambelán, que eu chamei a atenção, os irmãos Timóteo da Costa na pintura, o Hélio Zelinger, por exemplo, também, que é um artista muito importante dessa geração, inovador, não é? De um modo geral, a memória deles na história da arte brasileira é ofuscada, não é? E quando são lembrados, eles são lembrados muitas vezes por associação à geração anterior com as quais eles quiseram romper, não é? E ao mesmo tempo, não é? Às vezes são chamados de pré-modernistas, como se fossem modernistas que não foram maduros o suficiente para serem modernistas, não é? Então, na historiografia, na memória da arte brasileira, não é? A consagração da arte moderna ofuscou muito a memória desses artistas. Eu acho que hoje a gente está no momento, não é, de revisitar o legado modernista e, naturalmente, nesse momento a gente começa a valorizar muito a importância que os artistas dessa geração formada, na primeira geração de artistas formada na Escola Nacional de Belas Artes, teve para as artes brasileiras. Hoje a gente tem na questão com os novos olhares que são abordados na cultura, uma nova releitura da história. É preciso olhar para esses monumentos, para essas esculturas, coleções e acervos em geral, né, para trazer essas novas perspectivas da história, essas novas narrativas, dar espaço também para essa discussão. Isso é bem interessante porque também traz a pergunta qual o valor do patrimônio, né? O que faz sentido para a sociedade hoje, você trazer para as novas gerações a importância de ter aquele monumento, ao mesmo tempo ter esse monumento como um local de debate aberto, né, para proposições, tanto para ações educativas, patrimoniais, tanto também para intervenções artísticas, que é muito bem-vindo. E assim, desse jeito, a sociedade consegue interagir e compreender o sentido daqueles acervos, monumentos, esculturas, tudo que está à mostra e é preservado no sentido do patrimônio do Brasil. Se você for pensar, na época dele, ele foi um ultra mega escultor, porque ele fazia justamente o que se queria, né? Bustos e monumentos e símbolos mnemônicos, né? De esculturas, coisas que você né? Que ligam à questão da memória, né? E hoje em dia é uma outra leitura, uma outra época, então aquela pessoa não representa muito o que se busca hoje, né? Então é uma opinião minha,
sobre por que o José Otávio não faz tanto sucesso, não é tão procurado. E também, talvez se fosse mais divulgado, né, talvez fosse procurado também, não sei. Mas assim, a minha opinião é essa. Correia Lima também fez parte da comissão que lutou pelo tombamento de São João Marcos no patrimônio histórico. Fez parte da comissão junto ao IPHAN. Depois de que esse tombamento aconteceu e depois também foi destombado, ele continuou numa outra comissão lutando para que os bens da igreja não fossem destruídos. Meu bisavô tinha uma grande paixão por São João Marcos, tanto é que ele participou de um movimento em pró da sobrevivência da cidade, né? Ele participou ativamente desse movimento, trocando correspondências com pessoas também envolvidas nesse movimento. A gente tem que ele guardou muitos recortes de jornais da época falando sobre o assunto, relatórios, fotografias. Foi muito usado o nome deles durante a luta para a não destruição de São João Marcos. Terra de Correia Lima, terra de Ataúfo de Paiva, terra de que Pereira Passos. Isso sempre foi muito utilizado. E hoje eu acho também que cabe a gente usar esse chamativo. E principalmente porque a gente tem aqui no parque essa maravilhosa obra do Correia Lima, que está aqui, marcou. A cidade se foi, mas a presença dele está aqui, no busto do Sodré.